Muito bom dia aos alunos do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Eu sou a professora Thalia Gondim e venho com a terceira parte, do estudo, da introdução ao estudo da farmacotécnica. Hoje iremos abordar as semissólidas. Lembrando que nas aulas passadas, a gente teve um aulão, da introdução ao estudo da farmacotécnica, onde se foi abordado muitos conceitos, conceitos do que é droga, do que é fármaco, medicamento, farmácia de manipulação, drogaria, o que é uma forma farmacêutica, em que subdivide essa ciência farmacêutica, esse ramo da farmácia, E eu já estou na terceira aula, aula curta, short class, a gente chama assim, de aulas, onde na primeira eu apresentei para vocês o que são as fórmulas sólidas, também aproveitei e falei um pouco sobre as fórmulas patient-friendly, que são aquelas fórmulas amigas dos pacientes, em forma de jujuba, chocolate, pirulito. Abordei também a forma farmacêutica líquida, E hoje eu vou abordar a semissólida. Lembrando que a gente vai ter aquela classe que ainda está aí em fase de determinação, de consenso, as gasosas, que a gente não vai abordar essa forma farmacêutica, porque ainda existe aí não existe um consenso exatamente, se a fórmula gasosa ela vai ser considerada um sólido, porque, exemplo, dentro de um aerosol, eu vou ter partículas sólidas pressurizadas com gás numa determinado tipo de embalagem, Então, alguns autores não querem considerar isso uma fórmula gasosa, e sim uma fórmula sólida em presença de um gás. Então, eu vou simplificar para vocês. A gente vai abordar aqui somente as fórmulas sólidas, semissólidas e líquidas, tá? Lembrando que na aula líquida eu abordei uma semissólida, mas só por questão de didática, de questão de ficar melhor, separar um pouco melhor, mas lembrando que aquela emulsão oral lá, a famosa emulsão Scott, ela é um semissólido, mas aí para fins de didática eu deixei na aula de líquido, mas hoje eu vou abordar, vou falar um pouquinho dela também, tá? Então, vamos dar seguimento, ao nosso estudo da farmacotécnica, gente? Vamos tentar entender um pouquinho das fórmulas semissólidas, visto que é o carro-chefe dentro da dermatologia, são as semissólidas que vocês têm que conhecer as características dessas bases, Então, não se preocupe aqui quando eu adentrar em algumas características mais farmacêuticas, mais farmacológicas, da feitura, da produção dessas bases, Não se preocupem tanto, mas acontece que como a gente está, ainda que seja um mini curso, existe determinado tipo de informação que eu simplesmente não posso me omitir em repassar. Lembrando que a boa prescrição é aquela onde o profissional ele vai escolher a base exata que ele quer utilizar, tá? Então, lembrando, a gente já teve aula de bases, onde a gente viu ali a base Adimax, Gota Revitalis, Bioserum, Então, o que é que eu aconselho a vocês, que estão começando nessa ciência agora, tem dificuldade, o telefone da farmacêutica Catarina da Roval foi disponibilizado, no WhatsApp, então entre em contato com ela. Se há necessidade de você conhecer uma determinada base, base dermatológica, pede uma amostra a ela, isso não vai custar, ela pode mandar deixar no CBMS ou na sua própria clínica, se for dentro do Recife, Ou senão você pode, na hora do almoço ou do jantar, ir até a Roval Recife, no Shopping Center Recife, e pegar a sua base, sua amostrinha de base lá. Conversem com o farmacêutico. Se não é na Roval, converse com o farmacêutico da sua cidade. Qual é a base que ele tem? Pergunte sobre essas bases. Peçam amostras. Não estou dizendo que me dê um creme com algum ativo caro, não. Não, é só no intuito de conhecer a base.
15 gramas de uma determinada base, para que você conheça as características sensoriais dessa base e assim você se sentir seguro na prescrição, né? Entender também a faixa de pH que vai essa base, né? Escolher as bases dermatológicas que tenham essa faixa ampla de pH, de um pH muito ácido até um pH muito básico, né? Lembrando que o pH normalmente para home care, que a gente utiliza, é 3,5, e a maioria das bases vão de pH 3 até 8 ou 10. Então, são esse tipo de informação interessante, né? Interessante de se conhecer, não é só interessante, necessárias, né? Não interessante é a gente assistir uma partida de futebol, é a gente assistir um bom filme, né? Isso aqui não é interessante, são necessários para a nossa carreira, né? A nossa vida profissional. Reflexão, né? Eu gosto de começar minhas aulas com a reflexão, e hoje eu começo com o filósofo Sêneca, né? Filósofo estoico. Se quer ser amado, ame. Assim, de forma, né, contundente. Ame, apenas ame. Bom, as formas farmacêuticas, as semissólidas que nós iremos abordar hoje, elas se dividem em emulsões tópicas. Quem são essas emulsões tópicas, professora? Cremes, loções, shampoo, condicionadores. Emulsão oral, que eu, só por didática, eu deixei lá na parte líquida, né? Só para separar ela um pouquinho, porque a gente não prescreve tanto, né? Dentro da dermatologia, emulsões orais, né? Até porque a emulsão oral é horrível, é impalatável. Não sei se essa palavra existe, devia até ter consultado no intervalo, né? Ela tem a palatividade dela é péssima, né? É muito ruim uma emulsão oral, né? Então, só se escolhe essa forma farmacêutica quando todas as outras não funcionam, né? Para esse fármaco só pode ser uma emulsão oral, então se faz uma emulsão oral. Geleias e géis, pomadas, pastas, ceratos e ungüentos, né? Vamos dar uma entendidinha aí sobre elas, né? Lembrando que eu vou vou perder algum tempinho, né? Vou me agarrar um pouco mais nas informações de shampoo e condicionadores, né? Que são bastantes também, né? Prescritas aí por vocês, mas a gente vai ter uma aula específica disso aí, tá? De shampoos e condicionadores, né? Então, vamos tocar o barco, né, gente? Emulsões orais, né? O que é uma emulsão? Esse conceito que eu vou dar é para tópico e para oral, tá, gente? Sistema disperso, heterogêneo, formado por dois líquidos immiscíveis. Por que um sistema disperso? Porque ela vai ter duas fases, uma dispersa e uma dispersante, né? Uma fase interna dispersa e uma fase externa dispersante. Heterogêneo por quê? Porque são dois líquidos que a priori água e óleo, ó, não se mistura, né? Eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter aí um agente emulsificante, né? Eu vou ter aí que obrigatoriamente ter um agente que vai trazer o que? A paz para esses dois líquidos, né? Que vai conseguir diminuir a tensão superficial, porque eles se repelem, né? Eles têm uma tensão muito grande. Então, esse agente emulsificante, ele vai diminuir essa tensão superficial desses dois líquidos e vai fazer com que esses líquidos eles se tornem o quê? Miscíveis. Eles se misturem por um determinado prazo de validade, tá, gente? Tem que ter aí um prazo, que esse prazo seja longo, mas não é um casamento forever, não, tá, gente? As emulsões, elas são como é que se diz? Elas são formas farmacêuticas de muita instabilidade. Porém, hoje em dia, com o tanto de tecnologia disponível, cada vez mais a gente está conseguindo obter essas emulsões, essas bases dermatológicas estáveis, né? Mais estáveis, principalmente quando a gente compara as mais antigas, né? Voltando aqui para falar só da oral, né?
ela é pouco aceita pelo paciente, né? Quando comparada a uma solução ou uma suspensão, né? A emulsão oral, ela é pouco aceita. E, como eu falei antes, ela só é eleita, essa forma farmacêutica, quando a solubilidade ou biodisponibilidade do fármaco fazem desse sistema emulsão oral superior, né? Fazem dele algo superior quando eu comparo com a solução ou quando eu comparo com uma suspensão. Vamos seguir? Vamos lá. São normalmente emulsões primárias do tipo óleo em água, né? Utiliza-se com frequência no preparo dessas formulações as gomas, né? Ou surfactantes, né? Eu uso o meu agente emulsificante, é uma goma ou um agente surfactante não iônico, né? Por isso que o meu agente emulsificante eu também utilizo o nome de agente surfactante, né? Porque é o meu, como é que se diz? É o meu ativo, né? O meu ativo é emulsificante, né? O normal é a gente utilizar algum surfactante. Não é necessário calor para a formação de uma solução oral, né? Elas são feitas a frio, né? E como é que se diz? O baluarte, né, da emulsão oral é, sem dúvida nenhuma, a emulsão Scott, né? Que é a emulsão de fígado de bacalhau. Lembrando que eu tenho também a emulsão com vitamina D. Lembrando que a vitamina D leva esse nome vitamina D, mas ela é um hormônio, né? Está aqui fazendo uma propagandinha aí da nossa emulsão Scott, né? Uma coisa que eu acho, né? Esse rótulo aqui é muito antigo, né? Essa emulsão, ela vem já há séculos no mercado, né? E o legal é que você vendo aqui esse rótulo em inglês, né? Scott emulsão, né? Palatable as milk, né? Significa o quê? Que é tão palatável quanto o leite, só que não, né? Eu já falei um pouquinho, né, da emulsão Scott na aula passada, então não vou perder tempo falando dela hoje, porque temos outros assuntos um pouco mais interessantes. Emulsão tópica é um sistema de espécie heterogêneo, igualmente do que o oral, né? O oral é um sistema de espécie heterogêneo formado por 2 líquidos immiscíveis, né? É formado por pelo menos um líquido immiscível intimamente disperso no outro, né? Em forma de gotículas, né? A consistência de uma emulsão, ela vai desde muito líquidas, né? Aquelas soluções cremosas, né? Tem soluções não, loções, perdão. Tem quando a gente prescreve, né? Ureia 10% em loção cremosa, né? Ela é líquida. Ou então um creme de ureia, né? Isso vai depender de quê? Do local que eu quero aplicar essa loção ou esse creme, né? E uma coisa interessante aqui, deixar bem claro, é que dentro das emulsões, as mais famosas, né, que mais se usa é o creme, né? Apesar da gente usar também as loções cremosas, mas os cremes são os mais conhecidos. Creme e loção cremosa, componente, né? Quando eu tenho um creme e uma loção cremosa, eu tenho sempre que ter em mente que eu vou ter o quê? Dentro desse creme ou essa loção, eu vou ter sempre uma fase aquosa e uma fase oleosa, né? Água e óleo, gente, eu já falei, né? Não se mistura. Eu tenho que encontrar uma forma desses dois aí se misturarem, né? Eu tenho que encontrar um jeito desse pessoal se unirem. Então, para isso, eu vou utilizar quem? Está aqui, ó, um agente emulsionante ou emulsificante, né? Eu vou ter um sistema aí antioxidante, porque senão esse meu creme, essa minha loção cremosa, ela vai oxidar, né? A gente utiliza muito a vitamina E como antioxidante, né? Então, uma coisa interessante é que muitos produtos colocam vitamina E, né? Vitamina E como algum agente antirradical livre, né? E você pega o produto e olha na embalagem e não vê a concentração dessa vitamina E, não vê se a vitamina E está em concentração de antioxidante ou se essa vitamina E que está lá dentro, ela não está como um antioxidante do próprio creme, ou seja, numa concentração mais baixa e que na pele não vai ter essa função de antioxidante, né? A gente fica aí naquela sinuca de bico, né? Sem muita informação, e a vigilância sanitária ela não obriga aos fabricantes de cosméticos a colocarem a concentração dessa vitamina E, né?
ela funciona como antioxidante dentro do creme e em uma concentração mais elevada, como, por exemplo, a 2%, ela funciona também como antioxidante em contato da nossa pele, aí fazendo essa proteção da nossa pele com o radical livre, né? Dentro dessa emulsão tópica eu vou ter também conservantes, né? Eu tenho que ter aí conservantes como, por exemplo, o Nipagin, o Nipazol, né? Que são parabenos aí que oferecem controle microbiano para essa minha emulsão, e eu vou ter flavorizantes e colorantes, né? Eu vou ter o quê? Um odor agradável, eu posso ter coloração dentro dessa minha emulsão, né? Isso a gente vê muito em condicionador, né? Todo condicionador tem sua corzinha, né? Nos cremes, né? Nos creminhos de home care, normalmente esses cremes, quanto mais aquele branco, um pouco assim, translúcido, mais chique, mais bonito né? Mas quando eu falo em condicionador, eu quero o quê? Eu quero corzinha no meu condicionador, eu quero cor no meu shampoo, né? Então, vamos dar continuidade aqui, né? Componentes de uma emulsão. O agente emulsionante, né? Ele dá estabilidade, né? Ele reduz a tensão superficial, isso eu já falei. Ou seja, quando eu tenho essa tensão superficial entre óleo e água reduzida, eu vou ter o quê? Um retardamento da separação das fases. Essas fases vão separar, gente. Por isso que os cremes manipulados, né? Eles têm um prazo de validade um pouco menor do que os produtos de indústria, né? Porque a indústria possui um arsenal de maquinário muito mais tecnológico do que a farmácia de manipulação. Mas também não penso que a farmácia de manipulação fica atrás dessa tecnologia, não, viu, gente? Farmácia de manipulação hoje é um mini laboratório, né? Uma mini indústria. Bom, exemplo de agentes emulsionantes são os polissacarídeos, as gomas arábicas, são os polissacarídeos semissintéticos, né, quando eu falo de carbômeros, né, e os esteróides, né, esteróides como cera de abelha, lanolina e alcose de lanolina, né. Componentes de uma emulsão. Ainda dentro dos componentes da emulsão, eu vou ter que explicar para vocês, ainda que de forma superficial, que toda minha emulsão vai ter um caráter, né? Uma característica, né? De cargas, né? Ou ela vai ser uma emulsão sem carga, onde eu chamo de emulsão não iônica, ou ela pode ser uma emulsão iônica, onde eu vou ter aí. Quando ela é iônica, significa que eu tenho carga, né? Ou seja, se eu tiver uma carga positiva, ela é uma catiônica. Se eu tiver uma carga negativa, ela é aniônica. E se eu tiver uma emulsão anfótera, né, que é as muito utilizada para criança, né, é aquela onde vai depender do meu pH, né? Em pH ácido, eu vou ter o quê? Cargas positivas. Em pH básico, eu vou ter cargas negativas, né? Então, os agentes, a minha emulsão, né? O meu creme final, a minha composição dessa minha emulsão, desse meu creme, dessa minha loção, desse meu condicionador ou desse meu shampoo, vai apresentar esse caráter não iônico, né? Ou iônico. Ou eu vou ter ausência de carga, ou eu vou ter carga. Quando eu tiver carga, eu vou ter uma carga positiva ou uma carga negativa, ou inclusive um produto onde eu vou ter carga negativa e positiva, ou a positiva, vai depender do pH do meu produto final. Quanto à carga iônica, né? Quando eu falo carga iônica, eu falo aí, como eu expliquei no slide anterior, vai ter uma carga aniônica, carga negativa. Nossa, gente, um shampoo aniônico, quando você coloca shampoo de Jaborandi, com, sei lá, bota um agente aí anti-queda, né? Shampoo Jaborandi, o Herative, né? Shampoo aniônico, em base shampoo aniônica, que é SP 100 gramas. Significa que esse meu shampoo vai ter um poder de detergência inigualável. Por quê? Shampoo com cargas negativas, shampoo base aniônica,
tem um ótimo poder de detergência. Quando eu quero limpar bem o meu cabelo, é ele que eu penso. Lembrando que o carro-chefe da dermatologia em shampoo e também nos cremes é o não iônico, sem carga. Não quero me comprometer, sem carga. E os catiônicos é o quê? É a base dos meus condicionadores, né? Eu tenho que ter base positiva, eu tenho que ter na base do meu condicionador cargas positivas para acalmar o frizz do meu cabelo, né? E substâncias anfóteras é aquela que eu já falei, né? Em pH negativo, ele vai ter o quê? Uma carga positiva. Em pH básico, ele vai ter carga negativa. São os escolhidos para produtos infantis. É necessário, né? É necessário esse caráter anfótero quando eu penso no shampoo infantil, né? Ou seja, o meu shampoo infantil, ele vai imitar o pH da pele do bebê, que é um pouquinho mais ácido, e a carga, se é um pouquinho mais ácida, a minha carga vai aparecer o quê? Positiva, tá? Porque é necessário essas substâncias anfóteras, por quê? Porque pele do bebê, vai arder os olhos do bebê, né? Esse agente, esse meu produto final anfótero, né? Essas minhas cargas, né? Que modifica com o pH, ela é ultra vital para a produção de produtos infantis. Lembrando que a criança, ela vai usar o produto de forma inadequada, não é como um adulto, né? Ela vai deixar o shampoo em contato com os olhos, mucosas. Então, eu preciso ter um agente emulsificante, né? Eu preciso ter um produto final, eu preciso ter uma base, como é que se diz, dermatológica, eu preciso ter uma emulsão com caráter anfótero para crianças. Tipo de emulsões, bom, já vai longe no calendário que a gente só trabalhava com esses 4 tipos de emulsões, tá, gente? Água em óleo, óleo em água, água com uma interfase oleosa e água novamente, óleo, uma interfase aquosa e óleo novamente. Gente, significa... Quando eu tenho água em óleo, significa que o meu creme, a minha fase interna é uma água e a fase que vai ficar em contato com a pele é um óleo. Ou seja, se a minha fase que vai estar em contato com a pele é um óleo, significa que eu tenho essa fase externa óleo. Só isso, é simples. Água, óleo. O que vem primeiro é fase interna. Vai ficar aqui dentro, olha só, afinidade com água. E aqui, ó, afinidade com óleo, fase externa. Em contato com a pele vai ser um óleo. Meu segundo exemplo. Em contato com a pele, olha só as cabecinhas aqui, ó. Em contato com a pele, o quê? Uma água. Minha fase aquosa. Aqui dentro, protegendo o fármaco, eu vou ter um óleo. Então, é simples dentro do mundo farmacêutico. Se eu tenho um fármaco que tem afinidade com o óleo e o meu fármaco vai ficar aqui presinho, então normalmente eu me inclino a escolher um creme com caráter interno oleoso e o caráter externo aquoso, tá? E esses de interfases, né? Que tanto internamente como externamente eu vou ter uma água e uma interfase oleosa. E aqui nesse óleo, eu vou ter uma interfase aquosa e nas duas extremidades, óleo, né? Lembrando que quando eu tenho essa minha fase aqui externa, uma aguinha, o que é que significa? Que são mais bem aceitos aqui para países sul-americanos, né? Que países posicionados abaixo da linha do Equador. Por quê? Porque aqui a gente sofre interferência, o calor aqui é muito mais ativo, a nossa vida aqui é mais quente, a gente tem muito sol, a gente tem muitas temperaturas, a gente tem muita umidade. Então, gente, imagina um produto onde a minha fase externa, o que vai ficar em contato com a minha pele é um óleo. Isso é maravilhoso para países frios, né? Por quê? Por causa do vento, do frio, né? Então, você coloca um creme oleoso, vai estar aí funcionando como uma barreira física. Então, a mulherada gosta, mas já aqui, com esse calor, você coloca o óleo, vai logo sentir aquele, né? Bom, isso era a princípio. A gente trabalhava normalmente com esses 4 tipos de emulsões. Porém, com o advento das tecnologias,
das nanopartículas, né? Com a biotecnologia se desenvolvendo, né? Cada vez mais, deixando a indústria cosmética, né, muito mais tecnológica e inteligente, foi surgindo bases mais inteligentes, com sensoriais mais agradáveis, bases com maior performance de segurança e segurança tanto no seu uso, como também na segurança de comprovar e de garantir que esse ativo farmacológico, que esse ativo cosmético, ele vai atuar por mais tempo, ele vai conseguir ser estável, ele vai conseguir ter sua eficácia, sua terapêutica desde o início até o fim do uso do produto, né? Isso foi possível de acordo com essas novas bases, que são elas, né? Essas microemulsões, nanoemulsões. A gente tem, hoje em dia, bases com a interface siliconada, a gente tem bases onde a fase externa é um silicone, apesar de existir todo esse, né, essa zoada, esse barulho todo falando dos silicones, mas os silicones, eles dão espalhabilidade, eles conferem um grau de requinte e de aceitação às bases muito diferente de um óleo, né? Aí fica por causa da questão de poluição, a questão de biosustentabilidade, né? Aí ficam querendo demonizar o silicone, mas o silicone ele faz uma diferença grande dentro das bases, tá? Claro que a gente vai ter bases sem silicones que vão ser tão atrativas quanto uma base siliconada, mas acontece que aí elas vão ser mais caras, né? Uma microemulsão, né? Que são termodinamicamente mais estável, né? Ela requer ainda, a microemulsão, uma alta concentração de tensoativos, né? Esses tensoativos, às vezes, eles podem ser um pouquinho irritativos, né? Eles podem causar algum tipo de irritação. Aí, nisso, entra essas bases mais inteligentes, como as nanoemulsões, né? Onde eu tenho baixa concentração de tensoativos, né? Ou seja, esse meu tensoativo em baixa concentração, ele raramente vai causar aí algum tipo de irritação para a pele, né? Mas aí vai deixar essa minha base mais cara. Por isso que às vezes, dentro da prescrição, quando você coloca uma base mais inteligente, uma base Adimax, né? Que eu adoro, seca super rápido, nossa, uma base Prime e tal, eu vou estar ali lidando com bases de última geração, né? Bases mais trabalhadas, bases mais elaboradas, então elas vão acrescentar um pouco o valor no final, né, do produto, né, da produção desse cosmético que você vai passar para o teu paciente no home care, né? A gente ainda tem as emulsões múltiplas, né, onde eu vou ter os dois tipos principais de emulsões, né, oleosa, OA, né, oleosa aquosa e aquosa oleosa, coexistindo simultaneamente. Eu vou ter a de cristais líquidos, gente, que é fantástico, né, a de cristais líquidos é super, como é que se diz, é super ultra moderna, né? E ainda por cima, né, a estrutura química dos cristais líquidos, né, eles imitam, né, o rearranjo, né, do nosso manto hidrolipídico, né? Então, por si só, além do ativo que você está passando, essa base ela já hidrata a pele, né? A bigel, né, que é a dispersão de um gel oleoso em um gel aquoso, né, estabilizado por um sistema onde eu não preciso ter um surfactante, né, onde eu não preciso ter um agente aí para diminuir a tensão superficial do óleo e da água, né? Esse bigel, o gel oleoso e o gel aquoso, né? Ela vai conseguir se estabilizar sem precisar do surfactante, né? Isso deixa, claro, as emulsões um pouco mais caras, né? Mas aí é isso que eu fico tentando passar para vocês. Conheçam as bases da farmácia que você vai indicar.
Gente, não é imoral indicar uma farmácia, não. Não é imoral. Você pode dizer, olha, você pode ficar livre, como eu falo, você pode estar livre para comprar em qualquer farmácia, mas nessa farmácia tem essa base que eu acho muito agradável. A base tem um sensorial agradável, a base vai garantir que o meu produto fique bioestável por mais tempo, e ainda por cima, digamos, você passa num biogel, você sabe que essa base aí não vai ter surfactante, ou seja, para pessoas, sabe aquela pessoa que usa o produto e já fica toda pipocando, se coçando, né? Então, é uma ótima escolha, né, para pessoas de pele sensíveis, né? Quanto ao teor da fase oleosa numa emulsão? Bom, quando eu tenho uma emulsão, quando eu vou fabricar essa emulsão, eu vou ter 3 tipos de maneiras de caracterizar a quantidade de óleo, né? Se é muito alto o teor oleoso dessa minha emulsão, se é média ou se é leve. E aqui nesse slide eu descrevo, né? Um alto sensorial gorduroso é quando eu tenho, nessa minha emulsão, mais de 20% dela é um óleo. Mais de 20% já deixa super gorduroso. Mais de 20%. Médio, que é aquele sensorial agradável, é quando essa minha fase oleosa, né, quando eu misturo lá com minha fase aquosa, não ultrapassa do 20%. E o meu levinho, né, que é aquele que a gente busca, né, o sensorial mais sequinho, o oil free, né, que a gente pode até chamar assim oil free. O oil free não significa exatamente que seja totalmente livre do óleo, né? Ele pode ser um sensorial levinho, né, com menos de 10% de óleo, leve 3, 4% de óleo, né? Só para melhorar a espalhabilidade dessa emulsão, né? Quanto ao teor da fase oleosa de uma emulsão, né? Ainda falando da fase oleosa, por que é necessário, às vezes a gente não abre mão de ter de fazer essa emulsão utilizando, né, essas 2 fases, oleosa e aquosa, ao invés de uma aquosa e um silicone, né? O silicone vai deixar um sensorial maravilhoso, mas vai sair mais caro, né? Bom, o importante de ter óleo, né, na minha fabricação é para o espalhamento, o poder filmogênico. E o sensorial, né, ainda se retratando ao slide anterior, o sensorial vai depender da característica do óleo dentro dessa minha formulação. Se tem muito óleo, se tem pouco óleo, né? Quanto menos óleo, mais agradável vai ser esse sensorial. Para a gente aqui, na linha abaixo do Equador, tá? Pronto. Bom, gente, em relação às características das emulsões, eu vou ter emulsões, eu coloquei aqui 4, só para a gente entender um pouquinho mais sobre como vai interferir nessa fase externa nas características dessa minha emulsão final, né? Essa fase externa, ela vai ditar o comportamento da minha emulsão. Ou seja, uma emulsão água em óleo, aqui o W é water em inglês, OI em inglês, água, óleo. Quando eu me refiro à oclusividade, vai ser bastante elevada, tá? O tato vai ser muito oleoso, por quê? Porque é um óleo, eu vou ocluir bastante, eu tenho um óleo aí. O brilho vai ser bom, a espalhabilidade, o óleo desliza, vai ser boa a espalhabilidade. Sensação de frescor, nula, porque é um óleo. E a cor do creme amarelado, né, gente? É um branquinho amarelado. Já quando eu tenho uma emulsão, onde a minha fase externa é uma água, a oclusividade vai ser, 50-50, vai ser variável. O tato, pouco oleoso, eu tenho um óleo, mas a minha fase externa é uma água. O brilho vai ser regular, a espalhabilidade vai ser regular, sensação de frescor escassa ainda, tá? Ainda é escassa a sensação de frescor. Por quê? Porque eu tenho óleo e água, então continua escasso aí. E a cor do creme branco, né? Quando eu tenho uma emulsão, onde eu tenho uma interfase com silicone, aí o silicone já deixa, né, o meu produto mais agradável, né? A oclusividade continua sendo bastante elevada. Por quê? Porque minha fase externa é um óleo. O tato vai ser oleoso. Por quê? Porque minha fase externa é um óleo. O brilho, muito bom, porque o silicone vai ajudar no brilho dessa
dessa minha formulação. A espalhabilidade vai ser boa. Sensação de frescor com óleo na camada externa, minha gente, nenhuma também, né? De nula a escassa. E a cor? Branco, né? Quando eu tenho a minha emulsão água no silicone, aí oclusividade zero, tá? Zero, não oclui nada. Ótimo para produtos faciais. Tato, pouco oleoso. Brilho, excelente. Espalhabilidade, excelente. Sensação de frescor, super elevada. E a cor muito branco. Olha que maravilha. Isso aqui, esse slide é só para vocês verem como que essa fase externa, ela vai determinar a característica do meu creme. Tá? Bom, aqui eu dou alguns exemplos, né? De ativos, vaselina, óleo de amêndoa, óleo mineral, triglicérides, esqualeno, álcool oleico, dimeticone, ciclometicone, éster de caprílico, né? Esse aqui é o PPG 15 estearil éter, né? Ou seja, todos esses ativos aqui, em relação à espalhabilidade, cada um vai se comportar de uma forma. Lembrando que quando eu chego na classe do silicone, ó, ciclometicone, esse éter de caprílico, né? Eu vou aumentar a minha espalhabilidade e vou diminuir o meu caráter oleoso, né? Aí aqui os meus triglicéridos, que é o que eu prefiro para incorporação de hidratantes, né? Eu até gosto dos triglicéridos de caprílico, a espalhabilidade vai ser média, o caráter oleoso médio. E quando eu tenho óleos mais grosseiros, né? Tipo óleo mineral, derivado do petróleo, né? Ou seja, tanto óleo mineral como outros derivados de petrolatos, né? Óleo de amêndoas, vaselina, eu vou ter um caráter muito oleoso e uma baixa a espalhabilidade não vai ser tão boa, né? Comparado com quando eu chego na classe dos silicones. Bom, gente, né, aqui a gente vai entender um pouco como é importante a escolha da base segundo a afecção. Ora, se eu tenho uma infecção aguda, né? Ou seja, uma inflamação, eu não posso ocluir, né? Porque se eu ocluir, eu vou garantir aí o quê? Como é que se diz? Um acúmulo de água. E numa inflamação com erosão, eu quero que essa água saia, né? Então, eu não vou usar um veículo, uma pomada, por exemplo, um óleo ultra gorduroso, né? Um cold cream, né? Que vai ficar ali mantendo essa minha emulsão por mais tempo, né? Já se eu tenho uma afecção crônica, como uma entiose, uma psoríase, aí sim eu vou precisar de veículos oclusivos, né? Que facilitam o quê? O acúmulo de água. Critério para a escolha de uma base. Gente, para eu poder escolher bem uma base, eu tenho que entender um pouquinho do pH, né? Da estabilidade desse meu pH, né? Olha só, às vezes eu tenho uma substância, por exemplo, que eu quero colocar em pH 3,5, tipo um ácido, né? O ácido mandélico ou o ácido glicólico para uso em casa facial, e eu vou e coloco num biocero, né? Um biocero onde a faixa do pH, né, desses bioceros, ela é mais curtinha. Digamos, eu escolho, porventura, uma base, onde a minha faixa de pH é de 4,5 até 6,5, e vou e coloco ácido mandélico em pH 3,5. Né? Então, é complicado, né? Eu tenho que escolher uma base onde eu tenha uma faixa de pH bastante ampla. O grau de penetração. Gente, eu quero que esse ativo fique só na camada córnea, na capa córnea. Eu quero que haja algum tipo de permeação. Eu quero que ele consiga permear as primeiras capas epidérmicas. Ou eu quero uma medicação que, ainda que passado na pele, né, ainda que em contato tópico, ele encontre o caminho da circulação sanguínea, da circulação sanguínea. Né? Ou seja, eu tenho que passar num veículo transdérmico, isso tudo eu tenho que pensar. A patologia em si que eu quero tratar, o pH, como eu já falei, né? Estabilidade do princípio ativo está muito também ligada ao pH, e o grau de interação, quando eu vou colocar N, né?
N princípios ativos, eu tenho que saber quem interage com quem. Por exemplo, eu sei que os fatores de crescimento, eles atuam muito melhor, eles precisam de um pH em torno de 5. Então, se eles precisam de um pH em torno de 5, eu não posso associar um fator de crescimento epidérmico, epidermal ou de fibroblasto junto com a substância ácida, né? Porque a substância ácida vai inativar esse meu ativo, né? Esse meu fator de crescimento, né? Bom, uma coisa também interessante, né? Só que a título informativo, né? Quando eu tenho um princípio ativo hidrossolúvel, eu vou escolher se eu quero uma liberação rápida, eu vou incorporar ele num creme onde a minha fase é água, porque água em contato com a pele, o meu fármaco hidrossolúvel, né? O meu fármaco tem afinidade por água, ou seja, essa liberação vai ser rápida. Se a camada em contato com a pele for um óleo, essa liberação vai ser lenta. A mesma coisa eu vou ter o inverso. Eu vou ter no meu princípio ativo lipossolúvel. Se o meu creme de escolha for um que a fase externa em contato com a pele é um óleo, a liberação vai ser rápida. Se for uma água, aí meu fármaco vai ter, ou meu princípio ativo vai ter uma dificuldade de passar por essa camada aquosa e chegar na pele. Tá? E a evolução das bases, ela se dá que, num princípio, a gente se preocupava com estabilidade e com compatibilidade. Hoje em dia, além da estabilidade e compatibilidade, a gente se preocupa com a segurança do veículo para o paciente, né? Ou seja, diminuir a quantidade de tensoativos que causam algum tipo de alergia, maior eficácia do ativo, ou seja, eu quero veículos, bases, que comprovem que esse meu ativo vai ficar como é que se diz? Ele vai ter a eficácia terapêutica dele por mais tempo e um sensorial agradável, que faça com que o paciente faça aderência ao meu tratamento, né? Então, o sensorial é ultra importante dentro das bases dermatológicas, né? Cremes, né? O creme são bases emocionadas, né? O creme é uma emoção, é uma base emocionada, né? São formas farmacêuticas destinadas ao quê? A pele, né? O uso externo, pele, membrana, mucosa, né? E é o quê? O mesmo conceito de emoção eu posso explicar aqui. Fases intimamente dispersas uma na outra, né? E eu tenho que ter um agente emulsivante, né? Emoções, loções. As emoções também podem ser loções, gente, né? Claro. Aí eu vou ter uma loção cremosa. A loção, normalmente, ela é derivada de um creme. É um creme onde eu tenho uma maior quantidade de água. Então, eu vou ter aí o meu creme molinho, né? Um exemplo, né, dessa minha loção é a loção de calamina, né? Que contém o quê? Que contém a própria calamina, né? Loção com ativos, né? O óxido de zinco, né? Para aliviar rubor, prurido, né? Queimadura de pele, né? E essas loções, devido a ela ser uma loção incorporada a um pó insolúvel, a gente tem que agitar antes de usar, né? Porque o pó, ele vai sedimentar com o tempo, né? Passar muito tempo paradinho, termina acontecendo com uma pequena sedimentação. Então, você vai lá e dá uma agitada. Porque é necessário, né? Para que fique uniforme, né? Que você tenha a mesma quantidade de ativo saindo naquela quantidade que você vai usar do produto. Emulsões, loções, né? Uma das mais conhecidas e bem trabalhadas, né, são as loções de base de cristais líquidos, né? De quarta geração, de origem vegetal, não iônica, que é a pegada não iônica, né? Vocês prescrevem muito em creme não iônico, né? Com excelente performance sensorial, né? Qual é a diferença, né? Essas emulsões de cristais líquidos, elas mantêm a pele mais hidratada do quanto comparada a uma loção comum, né? Uma loção óleo em água, água em óleo, né? Ela mantém
a pele hidratada por mais tempo depois da aplicação, né? Ela é compatível com pele mucosa, né? Não interfere, né? Ela é inócua, né? Não interfere no odor e cor da formulação, né? Você pode colocar o que você quiser, o cheiro que você quiser, e ela não vai brigar com o aroma, com a essência que você escolher, né? E é uma base inteligente, ela é de 4ª geração, né? As loções de bases de cristais líquidos, elas são altamente versáteis no tocante à incorporação de princípio ativo, vai desde os medicamentos, né, de fármacos propriamente dito, até o uso de, como é que se diz, de princípios ativos dermatológicos, né? Aí aqui eu vou ter como exemplo ácido salicílico, glicólico, fítico, cáustico, retinóico, lático, hidrocortisona, miconazol, peróxido de benzoíla, eritromicina, né? Miconazol, enfim, né? Eu vou ter uma infinidade aqui de ativos que eu posso utilizar dentro dessa loção base de cristais líquidos. Lembrando que eu também tenho creme de cristais líquidos, porque toda loção deriva de um creme, né, gente? E o pH de estabilidade, olha que maravilha, gente. Opa, aqui eu passei demais. De 3 a 10. Ou seja, para todo home care aqui, lembrando que vai ser um pouquinho mais caro, é 4ª geração, né, gente? Mas acontece que eu acho que vale a pena, né? A gente tem público que paga esse tipo de produto, tá? É necessário você, até porque o resultado vai interferir na tua capacidade de gerenciar o tratamento daquele paciente. Se você passa, às vezes, porque o paciente vai reclamar do preço, eu vou passar numa base muito ruim, tal. O paciente compra a base, não vai usar porque não vai gostar. A base não tem um pH, uma faixa de pH enorme, como esse cristais líquido de 3 a 10, ou seja, o produto pode ficar instável, né? Então, você termina não conseguindo triunfar no tratamento e, normalmente, o paciente vai botar a culpa inteiramente em você, no profissional e não no produto. O profissional, tá? Condicionador, gente. Condicionador, conhecido como amaciante de cabelo, amaciador de cabelo, é o produto usado, o quê? Pós-shampoo. Há uma necessidade, sim, de se usar condicionador depois de shampoo, né? Por quê? Para diminuir o frizz, né? Olha só, principalmente se você usa um shampoo, aquele de detergência forte, né? Aquele, né, com cargas aniônicas, né? Vai ficar todo o cabelo elétrico cheio de carga negativa, né? Imagina o cabelo dessa altura, então você precisa de um condicionador, que é um agente catiônico, que vai o quê? Doar cargas positivas, cargas negativas e positivas, acontece o quê? Pois elas se estabilizam, param de brigar, ou seja, o cabelo vai desmaiar. O famoso desmaia cabelo, né? Então, é necessário, né? Qual o objetivo do condicionador? É reduzir o frizz, o atrito, facilitar a escovação, o penteado, né? E proteger mesmo o fio de cabelo, né? Do dano externo, né? Do calor, do secador, né? Por quê? Porque eles deixam depósitos no cabelo, né? O condicionador, por mais você enxague, fica um pouco de depósito. Então, além de proteger de danos externos, eles também funcionam como reparador desse fio de cabelo, né? Eles podem aí fazer a nutrição daquele fio de cabelo danificado, né? Já queria falar foto danificada. Pode ser foto danificada também, né? Cabelo que, né? Na praia, a gente, né? Praia, sol, sal, né? O cabelo fica danificado do sol, né? Bom, o condicionador, ele tenta imitar a oleosidade natural do cabelo, né? Eles conferem elasticidade, suavidade, volume, brilho, maciez e movimento, né? Uma coisa interessante aqui a falar na hora de você escolher o seu condicionador, né? Escolha condicionador para o seu tipo de cabelo. Escolha condicionador para o seu tipo de cabelo. Não caiam no engano de querer produtos para uma determinada etnia, cabelos afro que necessitam maior grau de nutrição do cabelo, né? Precisam, por quê? Porque são cabelos frágeis, né? São cabelos que se quebram facilmente, então eles precisam de um grande número de teor oleoso, né? Nutritivo, né? Você tem que ver a deficiência do teu cabelo, se foi pós-química, né? Se você tem que repor queratina, né?
naquele fio, se você tem que repor aquela parte, né, das ceras, né, dos ácidos graxos que foi retirado do seu fio de cabelo. Então, o ideal é que você compre shampoo de acordo com a necessidade do teu cabelo, de acordo com tua etnia, tá? E outra coisa, sempre ficar atento ao pH desse tipo de formulação, de condicionadores e de shampoo, né? Eu estava olhando recentemente e encontrei uma linha até bastante econômica, Biostratos, eu acho, esse é o nome. E essa linha profissional da Biostratos, ela vem com o pH da máscara, no rótulo inicial do cabelo, né, na embalagem primária, ou seja, você pega o shampoo e está lá, pH do shampoo, pH da máscara capilar, pH do creme. Lembrando que o pH do shampoo vai ficar em torno de 4,5, já é um bom shampoo. Um condicionador com um pH de 3,5 a 4 é um bom condicionador, né? Por quê? Porque o pH do fio do cabelo gira em torno de 3,5, 3,7. E a máscara capilar, que normalmente é um pouco mais ácida, né? 3, né? Aí, às vezes, uma vez um aluno me perguntou, mas já que é tão bom pH ácido, por que a gente não bota logo pH 1? Porque aí você já passou demais do ponto, né? Você foi muito mais do que o cabelo aguentava. Ou seja, você já tornou um produto oxidativo, né? Ele deixou de ser um pH perto do que o seu cabelo tem, o seu couro cabeludo tem, e foi para o pH muito baixo, né? Então, não é assim, pH baixo é bom, então vamos botar logo tudo a pH 1. Não, porque você pode oxidar, tá? Você pode transformar seu condicionador num agente oxidante. O condicionador, né, eu já falei, ele vai conferir isso, brilho, maciez, facilidade no manejo. E quais são os cabelos que necessitam condicionadores, minha gente? Todo cabelo que lava, todo cabelo que usa shampoo precisa de condicionador. Assim de simples. Resumindo, para a gente não ficar com tanto trololó. Shampoo é destinado primariamente à limpeza, ou seja, se eu tenho um shampoo onde a minha intenção maior é fazer limpeza do cabelo, né? Eu quero limpar o meu cabelo, esse shampoo ele está enquadrado, né? Ele está classificado, né, no cosmético grau 1, ou seja, é aquele shampoo que se destina só à limpeza. Quando eu tenho um shampoo com ação terapêutica, né, com claim, que vai modificar algum tipo de estrutura, né, seja ela anti-caspa, seja ela anti-queda, seja um shampoo nutritivo, se eu tenho um shampoo com claim, né, aí eu já não tenho um cosmético grau 1, eu tenho um cosmético grau 2, né? Já não é só destinado à limpeza, ele tem uma alegação e ele tem que comprovar essa alegação. E o shampoo ele pode ser classificado de acordo com o aspecto dele, né? O aspecto físico, visual, o odor, né? O aspecto físico é como esse shampoo se apresenta no mercado. Vê que hoje em dia a gente tem shampoo até em barra, né, gente? Creme, géis, líquido é bem difícil hoje em dia de encontrar, porque a aceitação é pouquíssima. Entretanto, né? Entretanto, na minha opinião, eu adoro os shampoos mais líquidos, né? Por quê? Porque a carga dele de agente tensoativo é bem reduzida, né? É muito reduzida. Aspecto visual, pode ser transparente, pode ter pigmentos, coloração, pode ter micas, né? Aquelas micas douradas para dar aquele aspecto perolado, né? Lembrando que esses shampoos perolados vão terminar deixando um pouco de depósito no couro cabeludo, então eu prefiro mesmo transparentes, né? Sem falar que também tem o shampoo com microesfera, né? Aquele onde a gente pretende mesmo fazer um pele físico, né? Onde eu pretendo esfoliar o meu couro cabeludo. O odor, né? Eu posso classificar o meu shampoo de acordo com o odor e com funções específicas, né? O meu shampoo que tem proteínas, vitaminas, extratos glicólicos, né? Óleos, né? Produtos derivados de cartilagem, colágeno, entre outros. Classificação do shampoo, grau 1, né, de limpeza, e grau 2 são os dermatológicos, né? São conhecidos como os cosmecêutico, dermocêutico, porém, é bom reforçar que para a vigilância sanitária não existe esse tipo de nomenclatura, né? Dermocêutico, cosmecêutico, a vigilância sanitária, que é nosso órgão regulador, ela desconhece esses termos, né?
Classificação do shampoo quanto ao agente tensoativo, né? É muito parecido, né, a classificação do shampoo, né? Porque o shampoo é uma emulsão, né? Eu vou ter aí não iônico, anfótero, aniônico e catiônico, né? Eu vou ter as mesmas classificações dos meus creminhos lá, eu vou ter no meu shampoo. E no condicionador eu não posso ter um condicionador anfótero, tá, gente? O meu condicionador, ele é catiônico, né? Ele tem esse radical positivo, né? Essa carga positiva, né? No meu creme, na minha emulsão, né? No meu condicionador. Por quê? Porque ele vai, essa carga positiva, ele vai balancear a carga negativa deixada pelo shampoo anfótero, né? E quando eu peço um shampoo não iônico, significa que eu não vou ter aí, né, as cargas, né? Eu não vou ter nem carga positiva, nem carga negativa. Por quê? Porque eu vou ter um radical que vai ter afinidade por água e por óleo ao mesmo tempo, né? É o carro-chefe da prescrição dermatológica, são shampoos não iônicos, né? Aí eu coloco lá shampoo de jaborandi, escolho outro ativo, escolho outro fármaco ou um ativo dermatológico e coloco em shampoo não iônico, né? São os mais prescritos. Pois, normalmente, quando se não deixa claro que quer um shampoo não iônico, vai sair um shampoo anfótero, né? Com aquela, como é que se diz, capacidade, né, de limpeza inigualável. O claim do shampoo, gente, a gente podia passar horas aqui falando de claims de shampoo, mas normalmente é esse: hidratação profunda, combate ressecamento do fio, regenera, contra danos, para ponta dupla, cabelo quebradiço, né? Proteção da cor, 48 horas de hidratação, né? Tem esse claim aí. Shampoo 2 em 1, que é muito controverso, a gente vai estudar isso mais numa aula de shampoo e condicionadores. Anti-ressecamento, pH balanceado, protege, impermeabiliza o cabelo contra as agressões externas, previne o dano futuro, né, o atual e o futuro. Proteção intensiva, né? Transforma o cabelo danificado num cabelo mais saudável em tantas aplicações, né? E assim vai, né? Sem falar nos claims também de etnia, né? Shampoo para cabelo loiro, cabelo descolorido, para cabelo afro, né? Anti-caspa, shampoo para piolho, anti-queda, enfim. A gente tem uma infinidade aí de claims, né? Como é que se diz? Dos shampoos. E alguns princípios ativos aqui, dentro do que eu posso, né, pegar a caneta lá e passar a caneta. Eu posso prescrever shampoo com proteínas, com hidrolisados, com aminoácidos, né, que são elas: queratina da seda, soja, aveia, trigo, né, tutano de boi, ceramidas, vitamina B3, vitamina B6, a provitamina B5, vitamina E, vitamina A. Eu posso ter polihidroxácido, eu posso ter alfa-hidroxácido, eu posso ter extratos de chá, né? Os extratos glicólicos, né? De maçã, de romã, de acerola, de shiitake, camomila, né? Eu posso ter beta-hidroxácido, enfim. Esses aqui são só alguns exemplos do que a gente pode ter no shampoo, tá? Filtro solar, pigmento, eu posso ter pigmento, né? Eu posso ter medicamento, né? Fármaco, sulfeto de selênio, octopirox, olamina piroctona, né? Eu posso ter o piritionato de zinco, eu posso ter minoxidil, finasterida, enfim. É amplo. Shampoos e condicionadores, as considerações, né? A consideração final é o quê? É buscar um produto que faça limpeza, que hidrate sem causar tanta irritação ao couro cabeludo, que consiga reparar possíveis danos ao meu cabelo, que confira ao meu cabelo uma proteção por determinado tempo, né? Em horas, né? Entre uma lavagem e outra, né? Que tem um pH, que imite o pH tanto do meu fio de cabelo, em relação ao condicionador, quanto o pH do couro cabeludo, né? E eu tenho que saber aí
as diferenças e saber quando manipular ou prescrever shampoo de uso infantil, né? Que aí vai ser o shampoo, lembra? Anfótero, né, gente? E o shampoo de adulto, que eu vou estar aí entre o shampoo aniônico e o não iônico, né, gente? Ter isso em mente. Se eu vou prescrever shampoo infantil, né? Se eu esquecer o nome anfótero, coloca lá na receita, shampoo infantil, tá? Mas o legal é você ter isso em mente, shampoo anfótero, né? Você já está passando para o farmacêutico que você entende de manipulação. Géis. Falar de géis, né, gente? São preparações farmacêuticas semissólidas também, né? Consiste na dispersão de um sólido de quê? De natureza coloidal, né? Pode ser uma resina, pode ser um polímero, pode ser um derivado de celulose, em um solvente que pode ser uma água ou um álcool, tá? Diferente das emulsões aqui, eu não tenho agente para estabilizar, não, tá? Eu tenho o meu ativo coloidal e o meu líquido, que pode ser água ou álcool. Indicações, as peles aquelas intolerantes, né, a corpos graxos, gente, peles oleosas, peles acneicas, né? Ótimo veículo para fármaco, né? Fármacos hidrossolúveis, peroxibenzoíla, eritromicina, tá? Propriedades do géis. Forma elástica, né? Ela é fácil da gente moldar, boa estabilidade, porém formam películas. Isso para mim é terrível. Como é que se diz? Uma base dermatológica que forma uma película, eu acho terrível, porque depois fica aquele negocinho saindo, eu não gosto. Porém, tem ação secativa suave, né? Evapora muito rápido, é refrescante, admite incorporação de álcool e outros dissolventes hidrossolúveis, porém, normalmente o gel, a faixa de pH é restrita, tá? E a partir do gel, eu posso preparar gel creme, né? Eu posso pegar o meu creme, que está lá na farmácia de manipulação, uma parte do meu creme, 30% e 70% de gel. Misturo e eu vou ter um gel cremoso, né? Interessante, né, gente? Pomada. Pomada é uma preparação farmacêutica semissólida também. A consistência é mole da pomada. A pomada não pode ser dura, né? Ela tem que ser plástica também, para pele ou mucosa, né? E as pomadas, elas devem modificar, né? Com um simples esforço da gente, né? Não é aquele negócio lá, durão, não, né? Então, o mínimo esforço, ela se adapta à superfície que você quer aplicar, né? Ela tem que ser quimicamente estável sob condições de uso e armazenamento, né? Ela tem que ser compatível, né, com o meu fármaco e ela não deve reagir de forma negativa. Tem que ser livre de cheiro, né? De odor desagradável, né? Não vamos dizer cheiro, porque a pomada de vaselina tem cheiro, né? Ser esteticamente agradável, né? Não é tão agradável a pomada assim, mas são necessárias, né? Porque você vai ter aí determinada patologia, tipo aquele pezinho rachado, né? E quando é aquele pé bem complicadinho, aquela racha que dói, né? Então, você tem que fazer uma pomada salicilada ali, né? Uma vaselina salicilada, uma pomada salicilada, né? Eu não quero um cremezinho que saia com facilidade, eu quero algo que eu coloque ali e que a remoção seja quando eu desejo, né? Exemplos, a vaselina, nossa, a lanolina, gente, a lanolina você pega para tirar da mão, é uma novela. É uma novela, você fica com isso aí gorduroso e oleoso por horas, né? E os polietileno glicóis, né, que têm características mais hidrofílicas, né, são mais, digamos assim, menos pesados, né, do que comparado quando se compara com a vaselina e a lanolina, né? As pomadas podem ser medicinais e não medicinais, né? As medicinais, normalmente eu vou querer poder oclusivo, né? Assim como a não medicinal, poder oclusivo também, porém com característica diferente. A medicinal cicatrizante e as não medicinais mais como emoliência mesmo, tá? Pasta. São preparações farmacêuticas semissólidas, gente. Aqui a pasta, ela vai ser aquele, né? Pó, né? Um pó dissolvidozinho. Quando a gente tenta dissolver um pó no líquido, né? Mas imagina aquele pó ficar ali aglomerado, a pasta a gente tem que chacoalhar também, né? A pasta, às vezes, a gente dá mais trabalho, né? Quando a gente fala, pasta, a gente vem logo à mente a pasta d'água, né? E lembra que aquela aguinha por cima, aquela, né? Igual que essa moça está passando aí no rosto, né? Tem a excelente ação secativa e protetora, né? É estreitamente epidérmica, né? Você não pode usar, como é que se diz essa pasta, a não ser na epiderme, né? E pode vincular fármacos antissépticos e adstringentes, né? Mas para pastas para aquelas, né, máscaras faciais mesmo, tá?
Ungüentos e ceratos, gente, ceratos é quando eu tenho aí preparações com grande quantidade de cera, o nome já diz, né, ceratos. Ungüentos são quantidades de resinas, eu tenho resinas na minha pomada, é um tipo de pomada resinosa, né? Já o cerato eu tenho muito parecido, né, com a pomada, mas é cera, né? Eu tenho cera vegetal, né? Óleo e água, eu tenho cera, óleo e água. Essa é o meu cerato, é uma cera mesmo, né? E ungüento é resina dentro de uma pomada. Bom, gente, eu espero que tenha sido de algum proveito nessa aula de hoje. Espero ter conseguido trazer algum tipo de conhecimento, né, aos que vocês já têm. Espero que eu tenha conseguido ser clara, mas não se preocupe, porque iremos rever esse material, terá aulas aí gravadas com farmacêuticos magistrais, né, um bate-papo legal, né, que é uma forma de aprender mais divertida, escutando casos e histórias. Às vezes é mais fácil do que uma aula expositiva, né? É mais fácil gravar algum tipo de informação. Então, eu espero aí ter 2 aulinhas de um bate-papo com farmacêuticos magistrais, né? Trazendo esse mesmo conhecimento que eu estou dando agora para vocês, né? Para nesse momento vocês consolidarem, né? Agora eu estou jogando informação e depois, né? A gente vai ver o que foi que conseguiu frutificar, né? Eu estou semeando e depois a gente passa para fazer a colheita, né, gente? Bom, termino com essa reflexão de Sêneca também: esperar é o maior obstáculo para viver. Esperando o amanhã, perdemos o hoje. Tenham um excelente dia e até o próximo encontro.